Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Léguas e Letras e hoje nós vamos falar sobre o incrível, magnânimo, sublime, perfeito O Senhor dos Anéis. Essa trilogia que é a minha trilogia de fantasia favorita, talvez a obra favorita da minha vida. Eu vim aqui falar com vocês hoje sobre esse livro, estou muito feliz, já falei bastante de Tolkien aqui no canal, quem acompanha há algum tempo já deve ter assistido aos vídeos sobre o Silmarillion, Contos Inacabados, sobre os grandes contos, sobre a biografia do Tolkien, sobre a Árvore e Folha, mas estava faltando falar aqui da grande obra O Senhor dos Anéis. Então, como sempre aqui no canal, eu vou dividir o vídeo em duas partes, inicialmente um vídeo de apresentação e depois um vídeo de análise para cada um dos livros da trilogia. Essa edição aqui é a edição completa. Atualmente você encontra infinitas edições de Senhor dos Anéis, tem muitas opções para colecionadores, capa dura, tem de tudo. Você pode encontrar muitas versões. Atualmente a HarperCollins traduziu praticamente toda a obra do Tolkien, está sendo traduzida pela HarperCollins, eu gosto muito. Tenho várias edições deles, mas hoje eu tô trazendo aqui o meu Senhor dos Anéis, o livro que eu li desde os 11, 12 anos de idade, muitas vezes. Aqui é uma edição da Martins Fontes, surradinha, ó, a lombada já meio quebradinha, sujinho. É esse o meu livro surrado do Senhor dos Anéis. Vejam que aqui até o nome do autor já se apagou, mas é porque eu li demais esse livro já, pessoal, eu adoro. Essa aqui é uma tradução da professora Lenita Maria Rimoli Esteves, ela é mestre em tradução pela Universidade de Campinas, e o Ronald Kinsey, ele aparece aqui como revisor técnico e faz a consultoria, ele é membro da Tolkien Society e hoje ele é tradutor lá das edições da Harper. Eu não tenho nenhuma crítica à tradução atual, eu só quis trazer aqui o meu livrinho aqui do coração, que eu tenho um amor por ele, né? Porque afinal de contas já me acompanhou em tantas leituras, afinal, né? Então essa é a minha edição, a edição completa do Senhor dos Anéis. Sobre o autor, a gente tem aqui no canal um vídeo sobre a biografia do Tolkien, que é muito mais detalhado, mas eu gostaria de trazer aqui para vocês rapidamente alguns aspectos da vida do Tolkien que vão ser interessantes para nós. Ele nasceu em 1892 na África do Sul. Seus pais eram imigrantes da Inglaterra, o pai dele foi lá para trabalhar em um banco e ele faleceu em 1973. O pai dele faleceu quando ele tinha 4 anos e ele e seu irmão foram criados pela mãe com muita dificuldade financeira e havia a presença de um padre muito próximo que ajudou muito na educação dos meninos e influenciou também o Tolkien em relação à religião, o catolicismo, que foi a religião do Tolkien toda a sua vida. E influenciou bastante a sua obra, como a gente vai comentar um pouco mais adiante. Ele foi professor nas universidades de Leeds e Oxford e ele era um grande linguista. Ele criou diversos idiomas e com o tempo ele sentiu a necessidade de criar povos que falassem esses idiomas. E com isso ele vai criando o que a gente chama de legendário, a sua subcriação. Por volta de 1930 ele escreve a famosa frase: "Numa toca no chão vivia um hobbit". E a partir daí ele vai escrever a história do Hobbit, que é o primeiro livro que ele vai escrever, e a partir daí o Senhor dos Anéis e todas as histórias do legendário que vão acontecendo ao longo de toda a sua vida. Ele trabalha toda a sua vida na obra do legendário. O Hobbit é publicado em 1937, ele é um grande sucesso, as pessoas gostam muito das histórias do Bilbo, que inicialmente sequer se chamava Bilbo, então vejam lá no vídeo da biografia mais detalhes sobre isso. E depois as pessoas ficam loucas para saber a continuação dessa história, como, né, o que vai acontecer com o Bilbo depois dessa primeira aventura dele. E o Tolkien vai aos poucos trabalhando na trilogia do Senhor dos Anéis. E o fato é que, por mais que o Tolkien gostasse da história dos hobbits e quisesse continuar escrevendo, a obra máxima dele era o Silmarillion. Ele queria publicar o Silmarillion, mas ele é um livro que ele exige uma maturidade de leitura muito grande. Ele é basicamente tudo que condensa ali a criação. É o cerne do legendário, é o Silmarillion. E esse livro veio a ser publicado só depois da sua morte pelo seu filho, veio compilando aí os textos, né, o Christopher Tolkien. Mas ele vai trabalhando ao longo dos textos do Silmarillion e as demais histórias do legendário ao longo de toda a sua vida e começa também a escrever a trilogia do Senhor dos Anéis. Os 3 livros eles são publicados entre 1954 e 57 e são novamente um sucesso. Inclusive Tolkien vira até uma certa celebridade na sua época, ele fica assim, ele era uma pessoa bem introvertida, ele ficava lá bem na dele, professor, né? Mas começaram a aparecer fãs na porta da casa dele, assim, foi uma coisa louca, ele virou uma celebridade mesmo no seu tempo. Era tudo, para ele isso tudo era muito estranho. Ele é o verdadeiro pai da literatura fantástica moderna. O legendário ele é tratado como essa subcriação, a gente fala bastante sobre subcriação, mais detalhes sobre isso no vídeo sobre Árvore e Folha, que também é uma obra do Tolkien.
Ele é um universo muito complexo, ele tem suas próprias histórias, ele tem os mapas. Aqui eu vou mostrar pra vocês os mapinhas. Eu sempre gosto muito dos mapas, né? Vocês sabem. Tá aqui, ó, mapa ao final do livro. Você vai lendo e vai acompanhando a trajetória dos personagens. Existem até alguns sites que tem... você consegue... É um mapa interativo. Você seleciona o personagem, vê o caminho que ele faz. É uma coisa maravilhosa, né? Tem as línguas, tem os povos, tudo, uma gramática própria. Então a gente mergulha nesse universo e não quer mais sair. É uma coisa assim encantadora. Para esse vídeo de apresentação eu quero trazer um resumo muito simples do que vai ser tratado na trilogia. Aqui nós vamos ter um recorte temporal do final da terceira era do mundo aqui do Legendário. E nesse período, um inimigo que já parecia derrotado, ele vem ressurgindo, reunindo forças para tomar de volta o Um Anel, que é um anel de poder. Havia vários anéis de poder com outros povos da Terra-média, então havia anéis de poder com os elfos, com os anões e com os homens também. E ele forjou um anel que tinha o poder de dominar todos esses, porque Sauron, inicialmente a sua maneira, ele queria colocar uma certa ordem na Terra-média, uma ordem que ele julgava correta. Mas ele era discípulo do primeiro Senhor do Escuro, que é Morgoth, que foi derrotado na Primeira Era. E Morgoth, ele era inicialmente um dos espíritos elevados que participaram da criação do mundo, e ele foi um espírito que caiu. Ele passou para o outro lado, assim, por assim dizer. E o Sauron é discípulo desse primeiro Senhor do Escuro. Então, o Senhor dos Anéis, efetivamente, o do título do livro, é o Sauron, que é esse grande inimigo. E esse anel, ele é tão poderoso e ele foi forjado com tamanha malícia e maldade que parece que ele tem uma vontade própria. Então, ao longo do tempo, ele passa pelas mãos de alguns, porque na última aliança entre elfos e homens, nessa batalha, Sauron, derrotado nessa batalha, Isildur, que estava lutando nessa batalha, pega o anel para si. E por um tempo ele fica com esse anel, mas o anel parece mesmo ter essa vontade própria, ele quer voltar para o seu senhor. Então, Isildur sofre uma emboscada, morre lá perto aqui do campo de batalha, e o anel vai cair aqui nesse grande rio, que é o rio Anduin. Esse rio aqui. E ele vai ficar nesse rio por um tempo, até que Sméagol e Déagol estão lá pescando. O Déagol encontra esse anel, o Sméagol fala, é meu aniversário. Já o anel tem um poder, assim, né? E ele influencia, e aí o Sméagol mata o Déagol e fica com o anel para si. E muitos anos depois, ele fica muito tempo com esse anel, ele vai ser corroído pela maldade do anel. E o Bilbo, lá no Hobbit, vai encontrar o anel dentro da caverna, vai fazer um jogo de charadas com o Sméagol e vai pegar o anel para si. Essa história aqui se passa muitos anos depois do Hobbit, quando o Bilbo já está bem mais velho e ele já decide partir numa nova aventura. E ele vai deixar esse anel para o seu sobrinho Frodo. Bilbo não tem filhos, então o seu herdeiro é o Frodo Bolseiro. Quando o Bilbo decide partir e deixar esse anel, o Gandalf, que é esse mago aqui retratado na capa e que já acompanhou o Bilbo na aventura anterior do Hobbit, já suspeita que esse anel seja o Um Anel. Ele começa a fazer pesquisas, ele vai buscar os pergaminhos antigos para ter mais informações sobre esse anel. E quando ele conclui que realmente esse anel é o anel forjado pelo Sauron para dominar os demais anéis de poder, ele vai dizer isso para o Frodo, vai contar toda a história e vai dizer, você tem a possibilidade de destruí-lo. Você pode destruí-lo. Eu acho muito legal porque essa liberdade, ela é enaltecida. Você pode fazer isso. Então é uma missão, você foi escolhido pelo anel e você tem o poder de destruí-lo. Então é uma escolha que o Frodo vai ter que fazer. A partir daí eles vão organizar uma comitiva com representantes de diversos povos da Terra-média e eles vão atravessar todo esse mapa com o intuito de destruir o anel lá na montanha ou monte da perdição, que foi onde o anel foi forjado. É o único local onde ele pode ser destruído, porque é apenas a força que o criou consegue provocar a sua destruição. Esse é um resumo muito simples do que trata a trilogia dessa aventura que vai ser narrada aqui. Agora, o que eu queria trazer para vocês é uma reflexão do porquê que a gente gosta do que a gente gosta. Eu gostaria de compartilhar aqui um pouco da minha visão a respeito da minha história. E se vocês tiverem algum insight com essa reflexão, pensarem em algo interessante, deixem aqui nos comentários que eu vou adorar saber de vocês. Então, por que eu gosto tanto de Senhor dos Anéis? Por que esse livro me encanta tanto? E desde meus 11, 12 anos, e agora aqui eu já tô com 33, eu sigo lendo esse livro várias vezes, né? Para mim, a fantasia medieval foi uma das maiores influências do meu imaginário de infância. Assim,
como toda criança dos anos 90 que gostava de ler, a gente aprendeu a ler muito com Harry Potter, sem dúvida alguma. Foi o que construiu uma geração de leitores, tem o seu mérito aí. Mas para mim, o imaginário da fantasia medieval, estilo medieval, é o que construiu praticamente. Eu vivi a minha infância nisso. Então, por volta dos meus 9, 10 anos de idade, a gente começou a jogar videogame, e para mim aqueles jogos, né, principalmente Zelda, Ocarina of Time, Zelda Majora's Mask, foram influências muito fortes na minha infância, muito, muito. Eu amava aqueles jogos, eu amava, amava, amava. E quando eu digo eu amava esses jogos, eu não só gostava de jogar o jogo. Na verdade, eu gostava menos de jogar o jogo do que saber tudo sobre aquele universo. Saber quem eram os povos, os mapas, quem era a Floresta Kokiri, as músicas, os horas, os gorons, assim, os itens, o que fazia cada item. Eu gostava de comprar revista de detonado para ficar lendo. Eu não me importava saber, assim, não me importava tanto jogar, ir lá resolver a dungeon, passar pelos templos e tudo mais. Eu gostava de ver jogar e de estudar o universo do jogo. Era, assim, para mim uma coisa fascinante. A palavra é essa, né? O pessoal da minha classe lá tinha pôster de boy band no guarda-roupa. Eu tinha um pôster de Zelda. Tava lá o Link lindão lá no meu guarda-roupa. Eu adorava, assim, eu era muito, muito viciada em videogame, e especialmente nesse universo, né? Eu gostava demais. Então, esse herói, pra mim, esse herói medieval é o que eu mais gostava de acompanhar, o tipo de narrativa que me atraía muito. Então, algumas pessoas gostam bastante de ficção científica, por exemplo, mas pra mim, o universo medieval é o que me cativa, sem sombra de dúvidas. Então, Rei Arthur, Game of Thrones, toda essa fantasia que tem essa ambientação medieval, pra mim, não tem jeito. Eu adoro, gosto de tudo. E pra mim, Senhor dos Anéis é a melhor de todas, né? É a minha favorita de todos os tempos. Além de tudo, então vocês podem imaginar qual foi a surpresa da Flávia de 12 anos quando pegou esse livro aqui pela primeira vez e descobriu que existia todo um universo maravilhoso para explorar, com povos, com mapas, com músicas, com línguas, com... Nossa, eu ficava louca, gente, eu amava isso daqui. Eu gostava muito também, e gosto, né, dos filmes, das adaptações para o cinema. Há muitas críticas às adaptações, mas não adianta. Eu gosto tanto desse universo que pra mim tudo é válido. Eu gosto bastante da trilogia. Assisto a versão estendida várias vezes. Eu gosto muito mesmo. Então tudo isso marcou muito a minha vida, né? Então é interessante a gente pensar o que a gente vive na infância que acaba vindo pra vida adulta, né? Pra mim, a fantasia não ficou limitada àquele período da minha infância e da minha adolescência. Não, pra mim o Senhor dos Anéis é a fantasia da minha vida para sempre. Então eu gostaria de propor para vocês essa reflexão do porquê nós gostamos do que gostamos, e gostaria de saber de vocês se vocês também têm essa relação com esse tipo de imaginário desde cedo, ou se isso veio mais para frente. Compartilhem aqui comigo, que eu gosto muito de saber de vocês. E falando sobre fantasia para a vida, o que eu entendo aqui do Senhor dos Anéis é que a gente, com a releitura e com a maturidade, a gente vai vendo outras coisas nessa história. Então, eu li muitas vezes O Senhor dos Anéis. No começo da pandemia, eu li de novo, porque eu senti que era um momento que eu precisava reler O Senhor dos Anéis, porque eu vou falar um pouco mais sobre esse papel da fantasia mais pra frente, mas eu senti que era um momento de reler. De lá pra cá, eu li outras obras do Legendário, fiz as resenhas aqui pro canal, como vocês já devem ter visto os vídeos. E essa compreensão mais ampla do universo, então a compreensão das referências que veio com essas leituras, me trouxe uma nova forma de ler, né? Além da biografia do Tolkien, de ter conhecido um pouco mais sobre o autor, a gente não deve confundir o autor com a obra. Eu acho que existe uma diferença aí. Mas é inegável que os valores pessoais de um autor, eles vão acabar aparecendo na obra de uma forma ou de outra, vão aparecer. E nessa leitura última eu quis prestar atenção nisso, nos valores que ele queria transmitir, nas mensagens, sabe, no que está por trás da história toda do Legendário, do Senhor dos Anéis especificamente. E com a maturidade eu consegui ter outras percepções sobre o Senhor dos Anéis, percepções de outras camadas de conteúdo do texto que não eram visíveis para mim lá na adolescência, lá nas minhas primeiras leituras desse livro. E mesmo antes de conhecer um pouco mais amplamente o Legendário e o próprio Tolkien.
Ele vai dizer numa carta para o Robert Murray, de dezembro de 53, que O Senhor dos Anéis, obviamente, é uma obra fundamentalmente religiosa e católica, inconscientemente no início, mas conscientemente na revisão. Então, além da história, do legendário, hoje eu consigo enxergar no Senhor dos Anéis esses elementos do cristianismo que ele vai trazer. No Silmarillion, mais especialmente, ele vai falar da criação, mas aqui, ao longo de todos os livros, nós vamos ter muito clara essa distinção de bem e mal, como os personagens vão representar alguns vícios e virtudes. E é interessante aqui a gente destacar que ele não traz em O Senhor dos Anéis, em nenhuma obra do Legendário, uma alegoria, diferente do que o Lewis faz lá em Crônicas de Nárnia, no qual Aslan é nitidamente uma alegoria de Jesus Cristo. A gente já falou disso na resenha de Crônicas de Nárnia. No Legendário, Tolkien não faz alegorias, mas inevitavelmente os grandes valores, elementos do cristianismo católico vão aparecer. E é muito legal a gente identificar isso, porque torna a leitura ainda mais enriquecedora. E eu não vou tratar aqui nas análises, nem nessa apresentação, muito sobre o viés religioso, porque eu não tenho conhecimentos muito profundos sobre isso. Mas eu não posso deixar de recomendar para vocês tanto o canal do Tolkien Talk, que é uma equipe maravilhosa, que é uma verdadeira enciclopédia do legendário aqui na internet. Adoro o conteúdo deles, assisto a vários vídeos, aprendo demais com eles. E o Sérgio lá do Tolkien Talk tem um canal que se chama O Guardião Católico, no qual ele trata especificamente dessa relação entre o legendário e o cristianismo. Ele conhece muito e vai trazendo aqui essas análises. Então é bem legal para a gente entender um pouco mais sobre o que está ali como uma base do Senhor dos Anéis. Ainda que não seja uma alegoria, está ali. E independentemente dessa visão católica, essa aventura ela vai tratar de justiça, ela vai tratar de ética, ela vai tratar de virtudes, ela vai tratar de valores como coragem, confiança, amizade, misericórdia, esperança, fé, sacrifício. Então são elementos que vão permear todo o legendário e especificamente a trilogia do Senhor dos Anéis, que são muito profundos. É uma coisa que encanta, que atrai a gente para esse livro. Então, como se essa apresentação não fosse suficiente para dizer por que ler O Senhor dos Anéis, toda uma argumentação nesse sentido, eu espero que vocês estejam bastante convencidos a ler esse livro já. Então, para concluir, por que ler O Senhor dos Anéis? Eu resumiria a experiência desse livro em uma única palavra, que é encanto. Encanto e encantamento. Porque esse livro aqui, sendo uma obra de fantasia, ela tem uma capacidade de fazer a gente perceber o mundo com outro olhar. Ela tem essa capacidade de transportar a gente para um universo diferente, que aqui é a subcriação do Tolkien, mas ao mesmo tempo ela promove uma transformação no leitor. E a nossa vida não é a mesma depois de ler uma boa obra de fantasia. Eu acho que as coisas são tocadas por um certo brilho depois de uma leitura desse tipo. E eu acho que é impossível a gente não ser tocado por algum aspecto do legendário, do Senhor dos Anéis. Porque essa obra, para mim, ela tem muita beleza. E ela é bela no seu texto, ela é bela no seu contexto, porque saber que o Tolkien trabalhou nesse legendário com tanto afinco, com tanto amor ao longo de toda a sua vida, traz também um certo encantamento, a gente começa a perceber as coisas com um outro olhar. As descrições dos personagens, as descrições da natureza, das atitudes, assim, é tudo tão belo. Eu acho que a palavra é essa, é bela, é encantadora, assim. O principal motivo pelo qual eu recomendo a leitura do Senhor dos Anéis é pelo encantamento que essa obra traz. Na minha vida ela apareceu muitas vezes, eu já li diversas vezes, mas para mim esse encantamento, eu acho que hoje eu entendo que é isso que me atrai para o Senhor dos Anéis. Quando tudo é escuridão, esse livro pode ser luz. Para mim ele é encantador. Eu sou apaixonada, vocês podem perceber, eu amo isso aqui, né? Então, enfim, fica aqui a minha recomendação, a apresentação dessa trilogia maravilhosa. E agora, em vídeos de análise, eu vou tratar especificamente sobre cada um dos 3 livros, A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. Muito obrigada, pessoal, um grande abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo.